Olá, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos que estão aí nos acompanhando pelo YouTube. Que maravilha poder estar convosco nesta manhã e ainda mais depois do pastor Wellington, que foi poderosamente usado pelas mãos de Deus. Mas é um prazer enorme e um privilégio conversar com você, jovem, com você que está na sintonia e na expectativa de que nós vamos trazer algo da parte de Deus para o teu coração. O que a gente quer é que você, conforme diz a palavra, cresça na graça, cresça também no conhecimento. E eu tenho certeza que Deus, o nosso Deus, o bom Deus do céu, ele haverá de falar ao vosso coração. Você sabe que por esses dias, estando eu na igreja, eu falava exatamente acerca dos jovens, porque eu dizia o seguinte: há sobre a vida do jovem um rótulo. E que rótulo é esse, pastor Eurípides? Um rótulo de que o jovem é difícil, um rótulo de que o jovem é complicado, que precisa ter um cuidado especial para tratar o jovem, para conversar com o jovem. Eu estava abordando exatamente esse assunto na hora da ministração da palavra, no culto. Só que eu dizia para as pessoas que estavam ali o seguinte, que eu não concordo com esta afirmação. Aliás, eu acho que essa afirmação, eu tenho por mim, é uma convicção pessoal minha, de que essa afirmação de que o jovem é difícil, o jovem é complicado, que é preciso ter um cuidado especial com o jovem, esta afirmação, ela também não vem de encontro com a palavra. Por quê, pastor Eurípides? Vou te explicar por quê. Quando a gente vai para a Bíblia, para a palavra de Deus, o apóstolo João, na sua epístola, ele vai dizer que os jovens são fortes, que o Espírito de Deus está sobre eles e que eles já venceram o maligno. Ora, então eu me pergunto, se o jovem é forte, o Espírito de Deus está sobre ele, e ele já venceu o maligno, então essa afirmação de que o jovem é complicado, é difícil, ela não condiz com a Bíblia. E vou eu além, porque se nós nos voltarmos mais uma vez para as Sagradas Escrituras, nós também vamos perceber que a maior parte dos profetas, a maior parte deles, foram chamados ainda quando eram jovens. Perceba isso, a maior parte dos profetas. Você tem como exemplo Daniel, você tem como exemplo Jeremias e tantos outros profetas que, quando foram chamados, eram jovens. Você tem aí Josué e tantos outros. Agora, o que mais me deixa orgulhoso do jovem é que também a maior parte dos apóstolos eram jovens. Veja, o Senhor Jesus Cristo, ele começa o ministério dele em Galileu aos 30 anos. E ele se rende na cruz do Calvário por nós aos 33 anos. E Jesus era professor. Quer dizer que os alunos dele, do professor Jesus, a idade deles era menor do que a de Jesus. Eu acredito que talvez o que fosse mais velho seria Pedro, que inclusive já era casado. Mas quando eu digo mais velho,
Não é que Pedro tinha 40, 50 anos de idade, não. Em torno de 25, 26, talvez 27 anos de idade, eu não vou saber te precisar. Mas talvez o João, o apóstolo João, talvez estivesse aí entre 17, 18, ou talvez até menos. Então, eu acredito que o jovem, ele é uma bênção de Deus. Você que está nos acompanhando através dessa live do Imersão JPV, saiba disso. Você é uma bênção. Ora, a própria palavra vai falar: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, nos dias da tua juventude. Mas, pastor Eurípides, por quê? Eu te explico por quê. Porque quando você é jovem, você tem mais vigor, você tem mais disposição, você tem mais vontade para fazer, para correr, para ir atrás. E isto é uma bênção. Então, você que está aí nos acompanhando através do YouTube, eu quero mais uma vez mostrar a minha satisfação em poder falar com você que é jovem. Mesmo sabendo que talvez não tenham só jovens aí nos assistindo, nos ouvindo, participando. Você pode dar aí o seu like, enfim. E eu quero dizer, antes de entrar aqui no tema proposto deste imersão, antes de entrar no tema proposto, eu quero dizer para você que eu, pastor Eurípides, eu já fui líder jovem. Eu já fui líder jovem. É claro, há um tempinho atrás, mas eu já fui líder jovem. E na Paz e Vida. E naquela época, a gente conduzia aí um grupo de quase 40 jovens. Eram jovens demais. E o tempo passou, é claro. Eu não sei onde estão a maioria destes jovens. Não sei onde estão, é bem verdade, porque o tempo passou, a gente perde o contato de um, perde o contato de outro, mas a gente sabe que alguns daqueles jovens ainda estão aí, na presença de Deus. Alguns viraram obreiros, outros tantos até mesmo viraram pastores. Então, aquela semente que foi plantada, ela está aí. Por isso eu quero dizer para você, você que é jovem, você que está aí agora nos acompanhando, você que é jovem, declare para você mesmo que você é uma bênção. Declare para você mesmo que você é uma bênção. Declare para você mesmo que Deus, Ele vai te usar valorosamente, poderosamente. Não aceite nenhuma taxativa de que você é difícil, de que é preciso um certo cuidado. Não, você é uma bênção, porque é isso que a Bíblia declara. E outra coisa importante, hein? Outra coisa importante, a palavra declara também que você já venceu o maligno. Então não deixa o maligno ficar usando você como um tapete, como um capacho. Não, você já venceu o maligno, você já venceu tudo aquilo que o maligno ele pode te oferecer. Tudo isso você já venceu. Você é uma bênção, né? Talvez eu estou aqui falando essas palavras que estou falando e tem algum jovem aí assistindo essa live agora e se identificando com o que eu estou falando agora. Então, eu quero ser pastor agora um pouquinho também e dizer o seguinte: olha, levanta a tua cabeça, essas questões difíceis vão passar, as questões complicadas da vida vão passar,
e você vai ver que Deus tem um propósito especial na sua vida. Você vai perceber isso. Bem, nós temos um tema. Quando o Lucas, ele nos convidou, nos chamou para estar participando desse trabalho, Imersão JPV, ele disse que teríamos um tema a tratar. E o tema é o seguinte: é possível viver em santidade? Hein? É sobre isso que nós vamos falar. Será que é possível viver em santidade? Você, jovem que está me assistindo agora, está me acompanhando agora, será que é possível você viver em santidade? Mesmo sendo jovem, será que é possível viver em santidade? E talvez tenha outras pessoas também que estão nos assistindo que não são tão jovens. Mas a pergunta é a mesma. Será que é possível viver em santidade nos dias de hoje? E também nos dias futuros? Será que é possível? Ora, há um contexto bíblico da palavra que diz que o mundo jaz no maligno, certo? Bem, se o mundo jaz no maligno, como nós conseguiremos viver em santidade? Bem, vamos lá então. Eu quero trazer para você o que eu vejo dentro da palavra acerca de santidade. Bem, eu entendo que santidade significa separação. Separação moral e separação espiritual. Nesses dois sentidos. Uma separação daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Daquilo que pertence a Deus e daquilo que não pertence a Deus. Eu entendo que santidade vem a ser isso. Agora, o próprio Deus, na sua palavra, ele vai mostrar que é preciso, para ter comunhão com ele, viver em santidade. Então, eu já vou nesse pressuposto e dizer o seguinte: se não houver santidade, não se tem a presença de Deus. Puxa, pastor Eurípides, como assim? Ora, não vou dizer que é uma obrigação, porque Deus nunca impõe nada. Todavia, para estar na presença dele, é preciso ter santidade. Então aí a gente vai perceber o seguinte, que uma coisa, ela vai puxar a outra. Então, é preciso ser santo. Aliás, a própria palavra vai mostrar isso. É preciso ser santo para permanecer diante de um Deus que é santo. Agora, vamos lá de novo. É santo no sentido não de, como é que eu posso dizer, que não pode errar, que não pode falhar, porque ninguém é perfeito. Mas eu digo na condição de ser separado. É uma separação do pecado, uma separação das coisas que não convêm a Deus, que não convém à palavra de Deus. Então, por isso que eu percebo também que esse assunto, santidade, santificação, não tem sido muito
tratado nas igrejas, nos meios de comunicação, porque hoje também existe a questão da graça. E a graça, muitas das vezes, ela é mostrada como algo muito permissivo. Então, se eu estou na graça, se eu vivo na graça, então se permite muitas coisas. No entanto, às vezes a palavra de Deus, ela vai vir em um contraponto a isso. É claro, todos nós vivemos na graça de Cristo. Eu, você, na graça, no amor. Estamos vivendo isso, porque o Senhor nos proporcionou isso. Mas é preciso também ter santificação. O autor do livro aos Hebreus, na minha anotação aqui, no capítulo 12 e no versículo de número 14. Então, eu vou fazer uso aqui da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Eu vou abrir, eu estava vendo o pastor Wellington aqui, e ele era mais prático, porque ele estava aqui com um celular, né? O celular é mais prático. Mas eu vou fazer uso da palavra, da Bíblia Sagrada. Então, em Hebreus capítulo 12, versículo de número 14, a palavra de Deus, ela vai dizer assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ora, esse ver ao Senhor, nós sabemos que não é um ver literal, mas é um ver espiritual. Então, o que eu entendo disso? Que sem santificação, ninguém pode ver o Senhor. No sentido de ajuda, no sentido de bênção, no sentido de experiência, no sentido de comunhão. Então, a gente vai percebendo no desenrolar da palavra que a pergunta: é possível viver em santidade? Na verdade, nós precisamos viver em santidade. E se eu quero ter uma vida com Deus, se eu quero ter uma comunhão com Deus, eu preciso viver em santidade. Talvez para você que é jovem, é um pouco mais difícil, é verdade, né? Porque nós temos toda essa questão da transformação, da maturidade. Nós temos toda essa questão da puberdade. Enfim, eu confesso que talvez possa ser um pouco mais difícil, não é? Para o jovem, mas não é impossível. Quer ver? Eu trouxe algumas referências aqui, mas esta que eu vou falar com você agora não estava nem anotado. O Espírito Santo me entregou agora. Veja, José está dentro do Egito. Qual era a idade dele quando ele foi vendido para o Egito? Ele era jovem. Ele era jovem. Ele estava ali com os nervos a flor da pele, os hormônios ali, essa coisa toda, né? E quando ele chega no Egito, dentre tantas coisas que vão acontecer com ele, a palavra vai mostrar que ele passa a ser governador da casa de Potifar. Olha só que coisa. Eu não estou falando de um homem maduro. Eu não estou falando de um homem experiente. Eu estou falando de um jovem.
Ele passa a ser governador da casa do chefe da guarda de Faraó, Potifar. Enfim, e ele dá uma ordem para o José. Olha, você está na administração de tudo. Estou colocando tudo na tua mão, menos a minha mulher, menos a minha esposa. Ela, você não manda, você não toca, né? E ele vai obedecer. Ele vai obedecer prontamente. No entanto, a palavra vai mostrar que ela começa a ter um engraçamento por José. Ela começa a sediar José. Olha só. Veja, eu vou repetir. Ele não tinha muita experiência com esse tipo de situação. Ele foi vendido para o Egito muito jovem. Lá, quando ele vivia com o seu pai, ele vivia em um outro mundo. Ele vivia em uma outra situação. Ele vivia ali nos seus sonhos, nesse mundo com Deus, enfim. Mas ele está sendo jogado em uma situação difícil. O nosso tema é possível viver santidade? Veja só isso. E ela começa a se engraçar por ele, assediar a ele, né? Até que esses assédios, eles ficam mais calorosos. E em uma dessas investidas dessa mulher a José, a palavra de Deus vai dizer que ela chega a ficar até mesmo com a roupa dele nas mãos. E ele sai meio que nu, correndo. Ele se esquiva da mulher. Agora, veja só. Quando ele se volta a ela, ele vai dizer o seguinte. Olha que coisa interessante. Não que eu não queira, porque ele era homem. Tanto é que a palavra fala que ele vai se casar. Ele era um homem. Ele tinha vontades. Ele tinha desejos. E eu imagino que aquela mulher não era era uma mulher bonita, uma mulher bem cuidada, né? Com todos aqueles cosméticos, vamos dizer assim, que naquela época já existia no Egito, aqueles banhos, que naquela época já existia, bem perfumada. Só que ele vai usar o seguinte termo: eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu não posso falhar com o meu Deus. Puxa vida, é possível viver em santidade? E aí a gente já vai percebendo que é possível. É possível. Você que está me assistindo agora, jovem, é possível. É possível frear certas situações na sua vida. É possível ser cauteloso, ser cautelosa. Eu falo com os meninos e com as meninas. É possível, sim. É possível. Desde que você esteja voltado a Deus. Você esteja voltado a Deus. E que você tenha propósitos. Propósitos na presença de Deus. Eu estou te dando um exemplo clássico aqui. Talvez você que está me assistindo agora, meu Deus do céu, você jovem, olha aí, galera, preste atenção. Você já se viu em situações semelhantes a essa. Hã? Talvez os meninos, as meninas, né, já se viram em situações semelhantes a essa. Mas a questão é, como você se portou? Como foi que você reagiu? Porque, às vezes, é mais fácil, não que os garotos não são assim, mas, às vezes, é mais fácil as mulheres, né, elas frearem mais
algumas situações parecidas com essa que José está passando. Vou frisar novamente, ele era jovem quando isso aconteceu, né? Mas ele conseguiu, mas por que ele conseguiu? Porque verdadeiramente, literalmente, ele vivia em comunhão com Deus. Então, é possível viver em santidade? Sim. No meu ver, no meu entendimento, sim. Mas desde que se esteja em comunhão com Deus. Porque senão, não consegue. Não consegue. E aí eu vou estender isso não somente para jovens, mas para homens e mulheres, pessoas de mais idade, maduros. Ora, o tema é imersão. Imersão JPV. Então, o que é imergir? É se aprofundar. É ir lá para o fundo. Então, a gente tem que ir lá para o fundo da questão aqui, do tema. A gente não pode ficar ali só na superfície. A gente tem que se aprofundar. Então, é possível viver em santidade? Sim, é possível. Mas, diante dessas condições que nós estamos vendo aqui. Então, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim, sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Não adianta. Não adianta. Agora, de repente, você pode dizer assim para mim, mas pastor Eurípides, por que sem santificação ninguém vai ver a Deus? Lá no livro de Levíticos, agora lá no Antigo Testamento, deixa eu abrir aqui minha Bíblia, Levíticos. A palavra de Deus vai nos dizer aqui algo interessante. Olha só, Levítico, capítulo de número 11. Olha só, deixa eu abrir aqui. Levítico, capítulo de número 11. E aqui, no versículo de número 44. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis. Olha só isso. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos. Olha só isso. Porque eu sou santo. E não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Mas o importante aqui é o versículo, é a parte A. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Ou seja, para estar diante de um Deus que é santo, é preciso que você seja santo. Eu acredito que é aqui que usa-se aquela frase coloquial, seja santo, pois o Senhor vosso Deus, ele é santo. Você consegue me entender isso? Então, como que eu posso estar diante de um Deus que é santo se eu sou profano? É uma questão, não é? Como que eu posso estar diante de algo que é santo se eu não sou santo, né? Então, para se estar diante de Deus, é preciso de santidade. Então, é possível viver em santidade? Sim, é possível estando na presença de Deus. Mas é também necessário. É necessário.
ser santo. E aí eu vou trazer aqui um outro exemplo de um outro jovem, Daniel. Ô, pastor, Daniel. Daniel, ele foi agora deportado para a Babilônia. E a gente sabe que a Babilônia era um povo pagão. E que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, também era um rei pagão. Olha, deixa eu colocar algo e usar isso aqui agora. Vamos supor que a corte babilônica hoje represente para nós o mundo. Vamos colocar dessa forma? Então você que é jovem, que está me assistindo agora, vamos colocar dessa forma, que a Babilônia é o mundo que nós vivemos. Festa, drogas, música, tudo isso que envolve a vida de um jovem. Agora, eu não estou dizendo de um jovem apenas cristão, porque quando nós saímos para fora, eu digo agora para fora do ambiente da igreja. É claro que andando nas ruas, pegando um ônibus, estando dentro de um metrô, de um trem, num ambiente do trabalho, num ambiente da faculdade, nós não temos nada daquilo que nós temos dentro das quatro paredes de uma igreja. Então, vamos colocar assim, que a Babilônia é um mundo. Quando você está na igreja, você reage de uma forma. Quando você está fora da igreja, você reage de uma outra maneira. É ou não é? Até porque, em outros ambientes que não é a igreja, às vezes a gente que é de Deus, a gente precisa ser um pouco meio camaleão, porque senão nós vamos ser taxados de muitas coisas. Então é preciso você ser um camaleão e se adaptar àquele ambiente. Então preste bem atenção no que eu vou falar. Vamos supor que a Babilônia é um mundo. Você saiu da igreja, você não está mais num ambiente de igreja, que tudo é graça, é amor, é paz, é vida, é tranquilidade. Bem, então, o Daniel agora estava na Babilônia. E é colocado que o chefe lá dos eunucos, né? Não sei, se não me falhe a memória, o nome dele era Aspenaz, alguma coisa nesse sentido, enfim, né? Ele vai dar para aqueles jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego e outros jovens que foram levados cativos, o manjar. Olha só que coisa, o manjar do rei. Aparentemente, não é uma coisa, como é que eu posso dizer? Sem nenhum tipo de malícia. No entanto, Daniel sabia que aquele manjar do rei não era bom. Não no trato físico. Porque quem não queria comer do manjar do rei? As especiarias, as comidas. Puxa vida, seria assim algo maravilhoso. Eu imagino na minha mente aqui que seria algo maravilhoso. Comidas que eles, de repente, nunca tinham comido na vida. Comidas típicas, né? Seria maravilhoso. Todavia, ele sabia que todo alimento, ele era consagrado. Então, veja, vamos colocar dessa forma. Você, jovem, que está me assistindo agora, que está me acompanhando, veja, fora do ambiente da igreja, que no ambiente da igreja só vai ser oferecido para você coisas
que pertence a Deus. Mas quando você está fora do ambiente da igreja, são oferecidas diversas coisas para você. Vamos colocar, são oferecidos diversos manjares para você. Diversos, você sabe do que eu estou falando. Diversos manjares. Eu poderia, sei lá, citar algumas coisas aqui. Bebida, cigarro, drogas. É oferecido diversas coisas para você. Você está na Babilônia agora. Você não está mais lá na igreja. Você está na Babilônia. E não somente isso, prostituição, uma série de opções que o mundo ele vai te dar, ele vai te oferecer. E aí? O que é que você tem feito com esses manjares? O que é que você tem feito com esses pratos que estão sendo colocados diariamente diante de você? Aí eu vou dizer uma coisa. Por que que Daniel ele vai recusar? Ele vai dizer assim, vamos fazer o seguinte, olha, eu entendo o seu lado, porque o homem lá, ele deu a justificativa dele. Não, rapaz, mas vai acontecer que se o rei souber, descobrir, ou que se você ficar fraco, vai acabar sobrando para mim. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, então. Você dá para todos os outros desse manjar, mas para mim, você vai dar frutas, verduras e legumes. E em 10 dias, você vai fazer uma comparação com aqueles que comeram o manjar e comigo que comi só frutas, verduras e legumes. Ele passou uma dieta. Ou seja, ele não aceitou aquele manjar. Oh, pastor Eurípides, mas é normal para um jovem hoje viver todas as coisas do mundo. É claro que é normal. É normal os jovens agirem conforme a sua idade. É normal. Só que, será que tudo que é oferecido para um jovem que está na presença de Deus convém? E aí é que está. É aí que vai entrar a questão da santidade. Que eu disse no início. Santidade não quer dizer que você vai ser santo, perfeito, a vida toda. Não. Não é isso, não é disso que se trata. Nós erramos e falhamos a todo instante. Mas santidade significa separação, exclusão daquilo que não pertence a Deus. Então, quando ele agiu dessa forma, ele está dizendo para aqueles jovens, para os outros jovens que estão ali na corte, ele está dizendo para aquele homem o seguinte: eu sou separado, eu sou diferente. E isso não vai trazer para ele nenhum tipo de aborrecimento. Não, peraí. Vamos ali, vamos tomar uma bebida, vamos ali, vamos fazer um negócio, vamos ali, vamos namorar, vamos bagunçar. Obrigado. Mas eu não tô afim. Eu não quero. Eu não tô afim. Mas só porque você é crente, porque não... Não. É porque eu não quero mesmo. Eu não estou afim. Né? Porque cada um de nós, e você que é jovem, que está me assistindo agora, cada um de nós precisamos também ter como é que eu posso dizer isso aí? Ter as nossas convicções. Se você é um jovem cristão, você tem que ter as suas próprias convicções. Você não pode ser conduzido, né? Que nem diz o povo aí, vou usar um termo, você não pode ser levado, conduzido na crista da onda. Não, você tem que ter as suas convicções. Daniel tinha as dele. Então, se ele não fosse um jovem que vivesse em santidade,
em santificação, quer saber de uma coisa? Já estou aqui preso, já estou na Babilônia, a nossa terra foi invadida, o nosso lugar foi destruído, sabe de uma coisa? Eu vou comer isso aí, vou viver aqui como todo mundo e boa. Não, ele tinha suas convicções. É aí que entra a questão de santidade. E eu quero que você entenda isso, né? Você precisa ter as suas convicções, a sua certeza, a sua determinação. É possível viver em santidade? É possível, sim. É possível, desde que se esteja em comunhão com Deus. Desde que esteja ligado e ligada em Deus. Até naquilo que diz respeito à condição moral. A condição moral. Porque nós falamos muito de coisas espirituais. É normal a igreja tratar de coisas espirituais. Mas também tem a questão moral. Porque nós vivemos num mundo espiritual, sim, mas também vivemos num mundo físico. E a moralidade pertence ao mundo físico. Você está me entendendo? Então, a moral, a ética, são coisas que pertencem ao mundo físico. Então, quando você tem santidade, então, até naquilo que diz respeito às coisas morais e cívicas, você consegue se esquivar falcatruas, jogatinas, uma série de situações, né? Será quanto tempo mais eu tenho aí ainda? Posso ir? Então, bacana. Então, beleza. Então, veja só. Então, Daniel, ele se ausentou. Eu estou procurando trazer para você aqui coisas que diz respeito a jovem, porque nós somos jovens, né? Olha o que eu falei, nós somos jovens. Eu não sou mais tão jovenzinho, né? Mas é que nem o pastor Ederaldo falou, o nosso espírito ainda é jovem para muita coisa, né? Quando eu tenho uma oportunidade, eu ainda bato uma bola. Quando eu tenho oportunidade, eu ainda dou umas corridas por aí, faço algumas coisas de jovem, né? Esses dias até mesmo a minha esposa falou assim para mim, mas por que você está se vestindo como jovenzinho, né? Aí a gente gosta de roupa um pouco mais jovem também, né? A gente gosta de se sentir vivo, né? Então, veja só, é possível viver em santidade? Eu acredito que sim. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu acredito que sim, é possível. Até para podermos continuar ligados a Deus. Você consegue entender isso? Que é preciso ter santidade para continuar ligada a Deus, né? É preciso. É difícil para o jovem? Sim, é difícil, mas não é impossível. Lá no livro de Josué, eu quero ler mais um texto bíblico aqui, no Velho Testamento ainda, Josué, capítulo 3, né? Eu ia ali ler só o versículo 5, mas eu quero ler todo o contexto para que você possa entender o que está acontecendo. Josué, ele está conduzindo o povo para a terra prometida, né? A terra prometida era uma nova vida, representa uma nova vida. Eles estão há 430 anos no Egito, escravizados, não é?
4 gerações. Teve gente que nasceu e morreu lá no Egito. 4 gerações, 430 anos. Aí vem a promessa. Deus ele vai usar o Moisés, né, para que confronte o rei do Egito, Faraó, para que liberte o povo de Israel, para que eles possam adorar a Deus no deserto. Posteriormente, eles herdariam uma terra nova. Era uma promessa, então. Muito bem. Tudo vai acontecer, vão passar alguns anos, eles vão passar momentos difíceis no próprio deserto, em direção à terra prometida. A palavra mostra que Moisés ele vai perecer e ele vai indicar um novo líder. Quem? Oséias. Não, pastor, Oséias? Josué. Ele vai indicar esse novo líder, jovem. Ele não era um homem maduro. Jovem. Calebe, talvez, teria uma idade mais avançada. Mas Josué, não. E ele está agora com encargo. Quando a gente lê o livro do profeta Josué, lá no começo, Deus está dando força para ele. Olha, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu vou ser com você. Apenas tenha fé, tenha bom ânimo, não é? Da mesma maneira que eu abençoei a ele, eu vou abençoar você, tá vendo? Porque Deus sabia da condição de Josué. Deus sabia da condição dele. Mas vai acontecer aqui, no capítulo de número 3, o seguinte: levantou-se Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão. Ele e todos os filhos de Israel e pousaram ali antes que passassem. Aconteceu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-la. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, porque saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo, olha só isso aqui, gente: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Puxa vida, por que isso? Então quer dizer que para que Deus... E aí agora é intrigante. Para que Deus faça maravilhas na nossa vida, é preciso que estejamos santificados. Aí agora eu vou falar um pouco mais sério com você, jovem. Ei, talvez você é aquele jovem que diz assim: puxa vida, por que não acontece nada na minha vida? Por que aquilo que eu preciso não prospera? Às vezes até na condição de namoro mesmo. Por que eu não consigo ser feliz nessa área da minha vida? Por que não dá certo? Por que Deus não me mostra ninguém? Você tem se santificado? Você tem se preparado para que
Deus ele faça maravilhas na tua vida? Ah, pastor, Então, é possível viver em santidade? Sim. Mas eu quero deixar bem claro uma coisa agora. É uma condição. Ser santo para permanecer, para viver diante de um Deus que é santo. Então há uma condição. É preciso ter santidade. Vou dizer novamente, no caráter de separação, não de falhar, de errar. Não, isso não. Mas de separação entre o que é santo e o que é profano. Bem, esse foi o tema. Espero ter ajudado você jovem, talvez você que não é tão jovem. Espero ter te ajudado com a conversa que tivemos, com o assunto que abordamos, com o que trouxemos. Quero também já fazer um agradecimento aí ao Lucas, toda a coordenação do JPV, ao Ministério Paz e Vida, que está abrindo esse espaço. Isso aqui é bacana. É bacana demais para orientar, para conduzir os jovens na presença do Senhor. Quero agradecer você que ficou aí conosco durante todo esse tempo e espero que verdadeiramente você tenha sido esclarecido, esclarecida e alcançado por Deus. E espero que essa palavra tenha te ajudado de qualquer forma, tá certo? Um forte abraço, Deus abençoe você e eu estou ansioso por uma segunda oportunidade de estar aqui no Imersão JPV. Deus abençoe a todos, um forte abraço.